Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, liberta, curada. Então, eu já começo liberando aqui uma palavra. Você está aqui buscando, você aqui está guerreando, o mundo espiritual está respondendo. A geografia pode ser distante, mas aquilo que você busca, você pode encontrar hoje no Senhor. E quando você voltar para a sua geografia, você já tem a sua resposta. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto? Primeiro, é mais uma personagem da palavra de Deus que o nome não é citado, ela é vinculada à sua origem. Cananeia, cananeu. E você já deve perceber que não era um povo que o judeu se dava bem. Havia uma rivalidade cultural, havia a questão dessa nação ser uma nação politeísta, dominada por culturas pagãs. Essa mulher é conhecida também como Ciro Fenícia, por conta da sua origem grega. Enfim, toda a história em volta dos dois povos criava um distanciamento social, uma rivalidade. Mas o interessante é que essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus, mesmo sabendo desse desafio. Ela tem um cenário na sua casa, na qual ela não consegue mais sustentar, suportar, que aquela mulher está lidando com a sua filha endemoniada. Aquela mulher tinha que conviver com uma filha que pegava demônios. E tem uma hora na nossa vida, irmãos, que a gente precisa dar um basta na situação que tem afrontado a nossa casa. Em algum momento na minha e na sua vida, a gente precisa se posicionar para romper. E esse rompimento vai nos conduzir longe e distante da zona de conforto, mesmo que ela não seja tão confortável assim aos nossos olhos. Tem muita gente que aprendeu e se acostumou a viver com a adversidade. Se acostumou a viver com afronta. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não é essa a vida que Deus tem para você. Não é esse o plano de Deus para você. Hoje é noite para você dar um basta, para você se posicionar e tomar posse da tua vitória. Qual é a primeira ação dela? Se mover. Ela teve que sair em busca de Jesus. E quando eu decido buscar a Jesus, eu tenho que me deparar com as adversidades que isso vai me gerar. Se as nações são adversárias, são inimigas, essa mulher, ela vai enfrentar várias questões sociais para poder alcançar o seu milagre. Críticas do seu povo e se preparar para as críticas do povo que ela ia encontrar. Cenário social, mulher não tinha voz. Ela ia precisar se impor para poder falar com Jesus. Olha aí. Distância, não tinha Uber para ir para culto da Vitória, não tinha amigo para buscar em casa. Ela teve que se locomover a uma distância, assumiu risco.
Com ela em casa, a filha endemoniada. Ela saindo, a filha ia deixar de demoniar? Ela deixou uma situação perigosa para poder alcançar a sua vitória. Ela assumiu um risco. Quando eu decido seguir a Jesus, eu não posso tomar uma decisão meramente emocional. Lógico que por conta da nossa natureza, em algum momento, as emoções vão nos fragilizar a tal ponto que a única saída que os nossos olhos vão conseguir enxergar é Jesus. Pastor, qual é a prova disso? O jargão, o ditado popular no meio evangélico. Ou vem pelo amor, ou vem... Viu? Tu conhece, tu gosta de sofrer, né, irmão? Sangue de Jesus. Tu falou com a força, tu falou mais forte do que o versículo do mês. Mas é uma verdade. Porque chega uma hora que nós perdemos as nossas forças e os nossos olhos não veem a solução e a única saída apontada vai ser Jesus. Porém, entretanto, todavia, isso pode ser um movimento que vai me impulsionar, mas o meu relacionamento com Jesus não pode ficar limitado apenas no emocional. Qual é a prova disso? Um monte de gente que vem aqui na frente, chora, baba, treme, estremece. Quando volta para casa, parece que nem tomou a decisão de servir a Jesus. Depois está tudo do mesmo jeito e vivendo todo enrolado, de novo. Por quê? A emoção impulsionou, mas ele permaneceu somente na emoção. Essa mulher não. Essa mulher tem um posicionamento diferenciado. Ela sabe que Jesus tinha o poder de mudar a sua vida e a sua história. E olha que interessante. Nós vamos ver que essa mulher praticava culturas pagãs e servia a outros deuses. Mas eu acho lindo como ela se apresenta para Jesus. Ela vai declarar: Senhor, filho de Davi. Meu irmão, toda vez que você vê essa expressão na Bíblia, relatada por uma pessoa, é porque essa pessoa já reconheceu a divindade de Jesus. O cego Bartimeu, que chama a atenção de Jesus, declarando: Jesus, filho de Davi, tenha... Toda vez que você vê alguém na Bíblia declarando, é que ela já foi para um outro patamar espiritual, e ela já conseguiu discernir que Jesus é o Filho de Deus. Só que isso foi o suficiente, pastor? Não, por quê? Porque toda a história narrada na Bíblia é a verdade. Não é conto, não é novela, não é romance, muito menos filme da Marvel. Porque ela grita, ela declara, mas o texto vai nos dar algo que mexe com a gente. Vai dizer que Jesus não responde em palavras. Jesus fica em silêncio. Imagine a cena. Cansada, estressada, entristecida, preocupada com a filha que ficou, ela adora, ela exalta e Jesus não fala. Mas eu já preguei essa palavra outras vezes e o Espírito Santo me trouxe algo que eu não tinha percebido. De vez em quando, é assim que a gente precisa ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, que sempre vai ter algo novo. Porque o texto diz que, mas ele não lhe respondeu palavra. O texto não fala que ele não respondeu. Meu irmão, isso aqui o Espírito Santo trouxe no meu coração. Porque muitas das vezes, um olhar fala muito mais alto do que uma palavra. Jesus não ignorou a presença dessa mulher. Jesus não descartou essa mulher. O texto vai dizer que naquele momento, Jesus só não respondeu por palavra. Então, tenho algo para liberar sobre a tua vida. Não é porque você ainda não ouviu a voz de Jesus, ou parece que ele está em silêncio, que ele não iniciou o processo na tua vida.
Pastor, eu não estou sentindo nada, eu não ouço nada, eu oro, parece que nada acontece. Deixa eu falar algo para você, só parece. Deus está trabalhando nas tuas estruturas, te dando firmeza e fortalecimento, porque no momento certo Ele vai intervir. E aí, pastor? E aí que quando Deus tem grandes coisas para fazer, o calo aperta mais forte do que você pode imaginar. Porque o texto vai dizer que ele não fala nada, a situação já está um pouco ali complicada, está um climão. E de repente os discípulos vão soprar no ouvido de Jesus: põe para correr, que ela está gritando e está perturbando. Põe para correr essa mulher. Discípulo, crente, pedindo para Jesus mandar ir embora. Está me olhando com essa cara? A gente não faz isso de vez em quando na igreja não, irmão? De vez em quando você não olha para alguém e fala assim: esse aí não tem jeito não. Você ainda ironiza, fala assim: esse daí é só Jesus. Mas é só Jesus mesmo, mas você está querendo dizer para ele, no seu coração, nem Jesus dá jeito nisso. É ou não é? Mas olha o que é interessante também, para você não criar uma onda de vitimismo. O texto fala que Jesus está em silêncio e os discípulos estão mandando indo embora. Mas o que essa mulher está fazendo? Continuou gritando. Porque quem quer algo não desiste na primeira adversidade. Quem quer viver experiências profundas com Deus, não fica de mimimi, botando a culpa no irmão, criando situação. Foi o líder, foi o departamento, foi o pastor Michel, foi isso, foi aquilo. Ei, se você espera o milagre de Jesus, o milagre é teu. Então quem tem que gritar é você. Para de arrumar desculpa. E ao invés da adversidade te paralisar, ela tem que ser combustível para você continuar, irmão. Vou repetir: não permita que a adversidade te paralise. Faça a adversidade de combustível para você vencer. Como assim, pastor? Está mais difícil, eu aumento o meu ânimo. Está mais complicado, eu aumento a minha força. Ah, meu irmão, aquela coisa que de vez em quando você fala na filosofia popular, que alguém diz assim, não vai ser, e você fala assim, vou provar o contrário, aí que você. Só que você vai canalizar para o jeito certo. Quando alguém falar assim, não vai dar e não vai ser, o meu Jesus vai mostrar que vai dar e que vai acontecer. Ganhe ânimo. Ganhe força. Ficar de mimimi não resolve a vida de ninguém. Deixa eu falar algo para você. Meu irmão, a vida é difícil para todo mundo. Não, pastor, para fulano é mais difícil. Deixa eu explicar. Não fica criando esses negócios. Que fica parecendo que Deus tem filhos prediletos. Talvez o que fulano está vivendo é resultado e consequência de semeaduras que o fulano fez. Que não tem nada a ver com o agir de Deus, é só consequência. Se esse fulano se arrepender e voltar a buscar em Deus, Deus vai ter uma nova história para ele. Não, pastor, é que na minha vida tudo é difícil, meu irmão, na minha também, irmão. Tu é crente, tu é filho de Deus, tu não depende de homem, tu não depende de agiota, tu não depende de político, tu não depende de favor dos outros. Se a tua dependência é do Senhor, vai ser mais difícil. Por quê, pastor? Porque no final é o nome dele que é glorificado, irmão. O jeito fácil não te leva a nada. Mas deixa eu te falar, do jeito difícil tem recompensa da parte do Senhor. E aí, pastor, ela desistiu? Não. Olha que lindo. Estava gritando, se posicionou, e quando os discípulos falaram isso, Jesus responde. Jesus não respondeu à adoração dela, mas Jesus respondeu à reclamação do discípulo. Que negócio doido, irmão. E a resposta de Jesus, vou dizer para você, não é aquela que a gente quer ouvir. Olha a resposta de Jesus no versículo 24.
E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vou traduzir aqui dentro do contexto. Jesus está dizendo assim, os discípulos falando, manda ele embora, manda ele embora. Jesus vai dizer, eu não fui enviado para os cananeus, eu só fui enviado para os filhos de Israel. Meu irmão, tu na prova, na luta, escuta isso, o que tu ia fazer? Ficar chateadinho, eu sei. Bater pezinho para Jesus. Meu irmão, o posicionamento dessa mulher é algo maravilhoso. É por isso que quem tem discernimento espiritual começa a entender o processo diferente. Por quê, pastor? Aprenda isso aqui. Toda vez que Jesus tratar conosco, vai tratar com outras pessoas através de nós. Vou fazer igual evangelista, que eu estou evangelista agora. Toda vez que Jesus tratar comigo e com você, pode ter certeza que vai usar a minha e a tua vida para tratar com outras pessoas. Quando Jesus responde isso, os discípulos estão pensando, deu certo, vai mandar embora. Só que aqui estava começando o processo de lapada nos discípulos. Por quê, pastor? Pela reação da mulher, você vai entender que ela já estava com discernimento e os discípulos que andavam com Jesus não. Qual foi a reação da mulher? Ela se prostrou e continuou adorando. Eu preguei há pouco tempo e falei sobre a questão de reclamação e murmuração. E se o Espírito Santo está colocando isso no meu coração, é para a tua vida, é para a igreja. Para com essa história de ficar reclamando e murmurando de tudo, só porque não foi do teu jeito, só porque não foi na tua hora, só porque não foi da forma que você desenhou. Sabe por quê? Porque Deus não perde o controle e Ele está trabalhando em você para saber se você está interessado nele ou no que Ele pode te oferecer. Porque tem muita gente que consegue vestir a capa. Você olha, você fala, é adorador. Ama Jesus. Mas quando você olha para o histórico da vida da pessoa, ela só está firme e constante na casa do Senhor quando tem alguma necessidade. A coisa melhor, ela perde o tempo para Jesus. A coisa melhor, ela sai da igreja. A coisa melhor, a igreja não presta mais para ela. Mas quando o calo aperta, a paz do Senhor Jesus. Tem crente que cria uns personagens de crente pentecostal, irmão. Aleluia. Meu irmão, o cara dá um aleluia, tu fica arrepiado no aleluia dele. Personagem. Essa mulher entendeu que Jesus de alguma forma estava tratando e trabalhando nela. Meu irmão, e quando você entende isso, você não perde tempo para ficar reclamando da vida. Você não perde tempo para ficar reclamando da situação. Deixa eu falar algo para você, a única saída para mim, para a tua vida, se chama Jesus Cristo. Então reclamar contra o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, não vai resolver o seu problema. E eu aprendo com essa mulher, se não resolve o problema, eu reclamar da lapada, eu adoro e dou glória a Deus no meio da lapada. Se está doendo, dá glória a Deus. Se está gemendo, dá aleluia. Se está sofrendo, põe um hino da vitória lá na tua casa. O que você não pode é deixar sua boca ser canal de murmuração e ferramenta de Satanás. Você é um adorador na sua essência. Então, se ainda não tem a resposta, adora. E ela adorou. E ela adorou. Só que Jesus foi para um outro nível, irmão. Foi, pastor? Foi. Ela reconhece a divindade de Jesus. Ela grita e pede socorro desesperada. Se prostra e adora, segundo a resposta de Jesus. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Meu irmão, isso aqui é chute na canela.
Jesus está dizendo, não é bom eu pegar o alimento que eu tenho para os filhos de Israel e dar para cachorro. Meu irmão, aqui não tem outro significado, não. É isso mesmo. Tu está me olhando com essa cara porque tu está pensando que tu já tinha chutado o balde e rodado a baiana, né? Essa mulher vai aumentar o nível de humilhação. Eu quero falar aqui sobre isso aqui e a gente caminha para terminar. Por quê, pastor? Porque quando eu chego na presença de Jesus, eu tenho que reconhecer quem eu sou e quem Jesus é. A gente vive um tempo que as pessoas estão pensando que Jesus está fazendo favor. Meu irmão, Jesus não é um Deus grego que depende da nossa adoração para a sua sobrevivência. Quem vê filme, quem vê, sabe como é que funciona o relacionamento. Se não tiver adoração, eles enfraquecem. Ele é o Todo-Poderoso. Você querendo ou não, Ele continua sendo Todo-Poderoso. Você adorando ou não, Ele é o Todo-Poderoso. Só que a gente está ficando meio besta nesse tempo, irmão. A gente está se perdendo. Qualquer coisinha, qualquer demonstração, qualquer direcionamento do Espírito Santo que fere o nosso ego, a gente não quer mais saber de Jesus. Não, pastor. Quando Jesus me admoesta, eu gosto. Para de ser mentiroso. Porque se eu sou o pastor da igreja, eu sou o anjo da igreja, e eu aqui sou usado para poder admoestar a tua vida por Deus, você fica chateado, então você não gosta da admoestação de Jesus. Essa aqui é a verdade. Senão a gente vai viver no mundo do faz de conta. Pastor não é perfeito, mas é delegado, é revestido uma autoridade celestial, e eu sou o canal de Deus para a tua vida. Então, quando eu estou apertando o calo para você, é Jesus apertando o calo. Então, não adianta fazer biquinho, bater pé. Que a palavra de Deus é imutável. O que é pecado nesse tempo, continua sendo pecado hoje. Doa quem doer. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender com essa mulher, ela sabia a origem dela, ela tinha práticas pagãs, ela sabe o quanto tempo ela ofereceu sacrifício a outros deuses. Pastor, mas a palavra de Deus não é clara nisso, então vamos para o aspecto cultural. É os deuses que ela servia, o aspecto cultural fala por si só. Mas na própria mensagem tem algo que fica claro, a filha está endemoniada. Se está endemoniada, ela deu legalidade e abertura para demônios entrar na casa dela. Isso é feito com o quê? Com adoração. Adoração a outros deuses. Está me olhando assustado? O que você tem deixado entrar na tua casa? O que você anda vendo com a sua família? Aí numa brincadeira dessa, de um jogo de futebol, é uma idolatria. Não tem gente que idolatra o time de futebol. E isso vira uma praga, irmão. E aí a gente vai para outras questões. Então, quando ela chega na presença de Jesus, e ela começa a ser amassada, ela sabe que ela não merecia estar ali. Ela sabe que ela não é digna do milagre. Irmãos, ela sabe a condição dela. Aí hoje a gente vive um tempo que o povo todo errado, todo torto, fazendo tudo do jeito errado. Aí quando vem a consequência do pecado, ele quer chegar posudo. Não é assim, não. Eu, como pastor, às vezes, eu tenho que contar até 10 que dá vontade de... Já que não é assim, vive do teu jeito, não está dando certo. Gente que finge uma espiritualidade, mas dentro da casa tudo bagunçado. Irmãos, reconheça. Sabe por quê? Porque Deus conhece as nossas limitações. Nós não vamos fazer apologia ao pecado nessa igreja nunca.
Mas quando você erra e se arrepende e vem por baixo, ei, pode ficar tranquilo. Deus vai tratar de você, vai trabalhar em você e vai te levantar novamente. Então, muita gente olha para esse texto e fica assustado. Jesus está sendo grosso? Não. Jesus está tratando com essa mulher. Está desenvolvendo nessa mulher o potencial de um milagre ser gerado. Por quê, pastor? Porque o nível de entendimento que ela tem até aqui é da barganha. Ela oferece sacrifícios a Deus esperando algo em troca. Deus está mudando o chip, Jesus está mudando o chip. Está dizendo, comigo não é barganha não. Se veio para ficar. Eu vou te ensinar que comigo é intimidade. Não adianta querer barganhar com Jesus. Então, a cada resposta negativa, Jesus está entrando no íntimo dela. Porque a resposta que essa mulher dá é no nível espiritual que nenhuma pessoa numa condição de desequilíbrio emocional tinha condição de dar. Vamos lá para o cenário para hoje? Ela está no lugar onde os discípulos já tinham expulsado ela. Se tem gente, se te pedir para mudar de lugar, tu fala que não volta mais nessa igreja? Só para você entender o nível. Aqui os discípulos estão dizendo, manda ir embora. Depois Jesus vai dizer, não vim para você não vim para o teu povo não, vim para o meu povo. Ela adora. Olha a resposta. Eu adoro. Depois Jesus vai dizer, vou trabalhar num nível mais profundo. Não vou dar pão para cachorro não. Meu irmão, essa aqui é a frase. Não é bom que eu pegue o pão da mesa e dê para cachorro. Aí essa mulher vai responder, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Essa mulher começa a entender que para que ela venha experimentar um milagre em casa, ela primeiro precisa ser transformada por dentro. É esse teu temperamento ruim, é esse teu jeito que não muda, essa tua forma de pensar a vida que não muda. Essa mulher está tomando lapada. E sabe qual é o melhor dessa história toda? É que quem está apanhando mais, sem saber, são os discípulos. Por quê, pastor? Calma, vamos chegar no final, onde a gente vai ver que quem era crente na história. Porque quando ela responde isso, Jesus vai dizer, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E os discípulos olhando com essa cara que vocês estão olhando para mim. Por quê? Qual é o contexto aqui para você entender? Jesus, na sua presciência, ele já sabia que os judeus, os seus, iria rejeitá-lo. Jesus está preparando os discípulos para o que ia acontecer. Jesus está preparando os discípulos para cuidar dos gentios, de gente como essa mulher, que por conta da sua história, por conta da sua origem, não conhecia o Deus de Israel. Jesus foi dando linha na pipa para tipo os discípulos encher o peito. É isso aí mesmo, expulsa. Eu fico imaginando os discípulos. É minha viagem num fantástico mundo de Bob Gospel. Quando Jesus falava assim, eu vim para os meus, eu fico imaginando Pedro para João. Ih, tomou. Depois Jesus dizendo, não é bom que dê o pão para os cachorros. Veio Tiago, ih, deu ruim. Tipo você faz para botar pilha nos outros, pilha errada. Aí no final Jesus diz, grande é a tua fé, mulher. Aí você pega o contexto bíblico. Dá para contar nos dedos quantas vezes Jesus destacou a fé de alguém. De cara você vai lembrar logo o quê? Do centurião, Bartimeu. Mas sabe o que é interessante?
Olha como é que Jesus destaca a fé dos discípulos. Fica aí, aperta o cinto. Jesus vai curar o jovem demoniado, que o demônio não saía com as orações dos discípulos. Aí Jesus expulsa o demônio. Aí vai dizer: homens de pouca fé. Porque se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda. Sabe o que Jesus está dizendo? A fé que eu vejo em vocês não é do tamanho nem do grão de mostarda. Porque é o comparativo. Que se tivesse, vocês iam dar ordem para um monte, para ir para lá, ele ia, para acolá, ele ia. Pedro sai nas águas. Anda, e tu fala, Pedro é o cara, daqui a pouco afunda. O que Jesus vai dizer? Porque duvidaste, homem de pouca fé. O cara que andou nas águas. Mas a mulher que adorava outros deuses, a mulher que fazia cultos pagãos, que só ouviu falar de Jesus, vai chegar à presença de Jesus, ele vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Aí vocês vão ter ideia da importância de nós falarmos de Jesus. É que o Romanos 10, 17 vai dizer: a fé veio pelo ouvir. Meu irmão, a fé nasce na gente de ouvir. Por isso, quando você compartilha, quando você põe uma pregação, quando você põe um culto, quando você fala das tuas experiências, quando você conta de Jesus, você pode até não ver o efeito imediato, mas o quê? A semente, ela entra e ela não volta vazia. Aquela pessoa recebeu a palavra, ela ouviu falar de Jesus, e ouvir falar de Jesus é o suficiente para o processo começar. Eu termino a mensagem dizendo que Jesus, meu irmão, ele permite processos, experiências como essa acontecer na minha e na tua vida, porque só existe uma forma de nós vivermos milagres, é pela fé. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 15, vai dizer: e a oração da fé salvará o doente, as versões mais modernas, curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não é só oração, é oração com... Então, muitas das vezes, nós estamos sendo amassados, moídos, aí você fala, Jesus! Ele fica em silêncio. Aí você fala, Jesus! Aí você vê ouvir uma pregação, não ouve a palavra que você queria. Jesus! Aí você ouve outra palavra que te confronta. Aí você vai rompendo em fé. O milagre acontece. Aí quando você vem, aí você ouve de Jesus. Grande é a tua fé. Escute isso. O processo, ele tem um tempo e para alguns é demorado. É verdade. Estou aqui para mexer com a tua emoção. Todo processo é na proporção do milagre. Só que existe algo que a gente não percebe. Quando Deus envia a resposta e quando Deus intervém, o resultado é total e imediato. Vou repetir. Pode demandar um tempo. Pode ter algumas respostas negativas. Pode haver confronto. Mas quando ele decide, ele chega com a resposta e intervém, o resultado é imediato e é total. Olha o que Jesus vai dizer para essa mulher. Seja feito isso para contigo, como tu desejas. E a palavra de Deus. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Não foi quando ela chegou em casa.
ela não precisou ver. O nível de intimidade com Jesus foi aumentando ao tal nível que quando ela recebeu a palavra no final do processo, ela já tinha a certeza que a vitória tinha chegado. Posso profetizar sobre a tua vida, irmão? Amadureça. Entenda que quando Deus, quando Jesus usa um pastor, usa um líder, usa um amigo de verdade para poder te confrontar, te admoestar, é sinal que Ele te ama de verdade e que tem um propósito maior para você. E não importa quanto tempo você tenha buscado, que você está nessa luta, nesse confronto, quando Jesus intervir, aquilo que parece ser longo, você nem vai lembrar mais. Por quê? Porque é imediato e total. Não vai ficar sobra, não vai ficar pela metade, não vai se romper. O que Deus vai fazer vai virar e mudar a história da tua vida. E se você crê nessa palavra, levanta adorando o nome do Senhor Jesus. Eu termino a mensagem dando a oportunidade para você que entrou por essas portas viver a experiência dessa mulher. Que isso, pastor? Como assim? Se você é crente, está firme com Jesus, você já está no processo. Você não vai viver a experiência, você já está vivendo. Até para você ficar tranquilo. E aí, pastor, quantas vezes Jesus vai ficar em silêncio ainda? Não sei. Já ficou comigo. O silêncio de Deus dói um pouco, mas fortalece. Aumenta o nosso nível espiritual e de intimidade. Pastor, quantas vezes Jesus vai me dizer não? Não sei, irmão. Eu já tomei os meus não, já basta o meu, vou me preocupar com os teus. Jesus vai dizer alguns não. Mas só vive isso quem já está aos pés de Jesus. Então eu quero fazer o convite para 2 grupos de pessoas que eu sei que estão aqui, que precisam hoje realinhar essa questão. Você conhece a palavra, já ouviu falar de Jesus, está na hora de você começar a trabalhar a sua fé. Então, se você entrou aqui hoje e está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você está aqui conosco e nunca entregou sua vida para Jesus, você gosta da igreja, é simpatizante, não, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus para a tua vida. É esse Jesus aqui, ó, que você precisa abrir o teu coração e gritar, clamar e adorar para que o milagre aconteça. Então, se você está aqui e quer voltar para Jesus, ou se você está aqui e quer, sabe, dar o primeiro passo de fé, entregar sua vida para Jesus, sai do teu lugar, pede licença e vem aqui no altar que eu quero fazer uma oração por você. É agora. Não é no próximo culto, não. É hoje. É hoje. Cadê a próxima vida? Cadê você? Você sabe que Deus falou com você? Eu sempre falo que o primeiro é o mais corajoso, porque rompe com a timidez, com medo. Ei, e você? Vai se prender a isso? Tá dando certo do jeito que tá? Não tá. Pede ajuda. Para quem te convidou, essa pessoa vai vir com você à frente. Porque são nessas horas que a gente descobre quem é amigo de verdade. São aqueles que estão dispostos a caminhar conosco. E não importa se você é adolescente, se você é jovem ou mais experimentado de idade, Deus tem um novo tempo para você. Nós vamos louvar aqui um pouquinho.
É o tempo que você tem para vir. Não resista à voz do Senhor. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vou repetir mais uma vez. E está terminando mesmo. Olha só. Te receber, Jesus te recebe do jeito que você está. Essa história que, eu ainda não estou pronto, ainda não é o meu tempo, deixa eu te falar, é mentira de Satanás. Porque sozinho pronto você não vai estar nunca. Porque você precisa entender que se a chegar, é você que precisa abrir a porta do teu coração. Aí você abre a porta do teu coração. Aí Jesus, através do Espírito Santo, começa a colocar o que está fora no lugar. Começa a ajustar o que está errado. Então é você que tem que decidir romper. Então eu vou te aconselhar mais uma vez. Teu coração está queimando. Tua perna trava porque é uma mudança. Dá medo. Mas vem para o altar do jeito que você está. Pede ajuda a essa pessoa que está do teu lado e vem para o altar do jeito que você está. Porque Deus tem uma nova história para você. Vamos cantar o refrão mais uma vez. Eu oro para abençoar essas vidas. Ofereça ajuda para essa pessoa. Fala para ela, eu vou com você. Xarabaçuricanda, araba. No centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A igreja 1 minuto em oração, porque Deus está quebrando cadeia. Só em oração. É o último minuto. E aí você decide vir durante a oração ou não. Eu posso te garantir, você é livre para sair do teu lugar e tomar essa decisão. Não tem cadeias, não tem grilhões, não importa qual seja a sua história de vida, Deus tem um novo tempo para você. Você ainda acredita que é por quantidade? Não, é porque você é único. Você é especial para Deus. Deus quer sarar as feridas da tua alma. Esse momento está tendo uma grande festa no céu. Vem com a sua vida participar desse momento. Vem recomeçar. A igreja orando, de olhos fechados. Pega na mão das pessoas carinhosamente, você conhece. Fala, eu vou te ajudar, nós vamos caminhar junto. Eu repreendo toda a voz contrária, tudo aquilo que tem te amarrado ao teu passado, eu repreendo no poder que há no nome de Jesus. Eu
vou começar a orar. E é o tempo da oração para você sair do teu lugar. Eu posso te garantir, Deus está te dando uma oportunidade essa noite. Eu fico até com medo de olhar para quem Deus está falando, porque eu sei que está, então eu fico só focado em orando, porque eu não posso decidir por você. Eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Só depende de você. Senhor Jesus, enquanto nós intercedemos aqui, ó Pai, faz arder o coração dessa jovem, faz arder o coração desse homem, Senhor, para que ele possa entender que não é minha voz, é a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, convidando para viver um novo tempo na Tua presença, Pai. Mas nós queremos Te render graças, ó Deus, Te agradecer por essas vidas que estão diante do Teu altar. Senhor, na autoridade que é me revestida, eu declaro que nada mais será como antes. Que seja um tempo, Pai, de alinhamento do Teu propósito, da Tua vontade, ó Deus, com a vida deles, com aquilo que eles acreditam ser apenas necessidades. Opera, Pai, vai sarando as feridas da alma, porque eu creio, ó Deus, que eles ainda testemunharão dos Teus grandes feitos aqui na terra. Eu os abençoo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se tem festa no céu, qual é o nome desse rapazão? Mateus. Daqui a pouco você vai estar segurando uma placa dessa. Sejam bem-vindos. Nós vamos levar vocês para uma salinha aqui rapidinho, só para a gente anotar o nome para oração e dar um livro de apoio para vocês para essa caminhada, tá bom? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Pode acompanhar aqui. Pode ir com ela. Ué, só discipulada, ué. Eu, hein? Você foi abençoado, meu irmão? É a melhor parte, não é, Samuel? Eu oro para que a igreja tenha o amor por vidas e a pureza do coração do Samuel. E que não seja tão agitado quanto ele. Pastor Márcio, olha aqui, dê a bênção. Eu, Pastor Márcio, nossas esposas vão estar lá na porta lá para apertar sua mão. Estenda as tuas mãos e receba a bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere. Que toda a seta da maldade lançada contra a tua vida, a tua casa, eu declaro que não vai te atingir, nem vai atingir a tua família. Quero declarar que o lugar que você colocar a planta do teu pé, este lugar será abençoado. E também declaro que haverá prosperidade sobre todo o trabalho das tuas mãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós, que amamos e aguardamos a sua vinda. E todos nós juntamente vamos dizer alegremente: Deus te abençoe e te dê uma excelente semana.